Iremos falar sobre a teoria pura do direito, mas antes disso, vamos falar sobre o grande jurista que defendeu essa teoria, Hans Kelsen. Kelsen foi um jurista e filósofo austríaco. No Ocidente, especialmente nos países europeus e latino-americanos, é considerado um dos mais importantes e influentes estudiosos do direito. Nasceu em 11 de outubro de 1881, em Praga, na Tchequia, e veio a falecer em 19 de abril de 1973 em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos. Sobre o nosso tema, a teoria pura do direito desenvolvida por Kelsen, ela reduz a expressão do direito à norma jurídica. Através de tal teoria, Kelsen pretendeu purificar o direito, libertando-nos de especulações filosóficas e sociológicas. O teórico austríaco adotou o raciocínio de Kant na distinção entre ser e dever ser. Kelsen frisa que o homem, pela sua natureza, diferentemente de outros animais, é capaz de expressar atos conscientes. Nesse sentido, ressalto que uma planta nada pode comunicar sobre si própria ao investigador da natureza que a procura classificar cientificamente. Ela não faz qualquer tentativa para cientificamente explicar a si própria. Um ato de conduta humana, porém, pode muito bem levar consigo uma autoexplicação jurídica, isto é, uma declaração sobre aquilo que juridicamente significa. Quando aborda a questão da norma como esquema de interpretação, Kelsen afirma que o fato externo, que de acordo com seu sentido objetivo, constitui um ato jurídico, lícito ou ilícito, somente se realiza pela significação que o ato possui na esfera jurídica e não pela sua simples faticidade. Dessa forma, a norma funciona como um esquema de interpretação. Nas palavras de Kelsen, o juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana constitui um ato jurídico ou antijurídico é o resultado de uma interpretação específica, a saber, de uma interpretação normativa. Kelsen aduz que o direito é uma ordem normativa da conduta humana e que dessa forma se serve a regular o comportamento humano. Por este motivo, a produção normativa se faz importante, uma vez que as condutas não positivadas, como sendo indesejáveis e abomináveis socialmente, se praticadas, não dão ensejo à aplicação de sanções que visem combatê-las, o que, por sua vez, abrem espaço para a proliferação de tais práticas reprováveis socialmente. Nessa direção, Kelsen afirma que aquele que ordena ou confere o poder de agir, quer aquele a quem o comando é dirigido ou a quem a autorização ou o poder de agir é conferido, deve. Desta forma, o verbo dever é aqui empregado como uma significação mais ampla que a usual. No uso corrente da linguagem, apenas ao ordenar corresponde um dever correspondendo a autorizar um estar autorizado e ao conferir competência a um poder. Aqui, porém, emprega-se o verbo dever para significar um ato intencional dirigido à conduta de outrem. Neste dever, vão incluídos o ter permissão e o poder, ter competência. Kelsen afirma que existe uma certa independência entre o ser e o dever ser, ou seja, entre o comportamento que ocorre e o comportamento que deve ocorrer, segundo as normas do direito positivo. Em outras palavras, esse jurista austríaco afirma que o ser está intimamente relacionado com a conduta livre, ou seja, com o acontecimento dos fatos jurídico ou antijurídicos, enquanto o dever ser está adstrito a uma ordem jurídica, a qual determina o comportamento esperado. No entanto, para que o dever ser possa ser considerado como norma válida vigente, é necessário que se apoie em uma norma que lhe dê a sustentação. Só assim é possível afastar por completo ordens arbitrárias e ilícitas, emanadas de indivíduos interessados em afastar-se das normas jurídicas e morais. O tratado jurista citou como exemplo a ordem de um gangster para que lhe seja entregue uma determinada soma em dinheiro. Consubstanciando esse entendimento, Kelsen ressalta que, se o ato legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever ser, tem também objetivamente esse sentido, quer dizer, tem o sentido de uma norma válida, é porque a Constituição empresta ao ato legislativo esse sentido objetivo. Em síntese, o que este autor quis dizer é que o pressuposto fundante da validade objetiva será designado por norma fundamental, segundo Grander. Quando trata da vigência e domínio de vigência da norma,
Kelsen disse que toda norma possui dois aspectos essenciais: o aspecto espacial e o aspecto temporal. Uma norma, para que possa ser posta em um determinado ordenamento jurídico, precisa passar por um processo formaliferante, composto de inúmeras etapas. Quando encerra-se essa fase, diante da promulgação e consequente publicação da norma, a mesma está apta a surtir seus efeitos no mundo jurídico, dentro, obviamente, de um território especificamente delimitado, ou seja, dentro das fronteiras de um referido Estado. Nessa ocasião, convém citar trecho em que Kelsen trata desse assunto. Os indivíduos que funcionam como órgão legislativo, depois de aprovarem uma lei que regula determinada matéria e de porem, portanto, em vigor, dedicam-se nas suas resoluções à regulamentação de outras matérias. E as leis que eles puseram em vigor, a que eles deram vigência, podem valer mesmo esses indivíduos já tendo falecido há muito tempo e, portanto, nem sequer sejam capazes de querer. Neste diapasão, Kelsen aduz que é um erro tentar caracterizar a norma em geral e a norma jurídica em particular como vontade ou comando do legislador ou do Estado, quando por vontade ou comando está explícita a vontade psíquica. Para Kelsen, quando uma determinada norma tem em sua origem a emanação da vontade de uma autoridade supra-humana, o valor que a mesma revela possui um caráter absoluto, ao contrário das normas oriundas de uma autoridade humana, que, pela sua natureza inata, podem e costumam ser falhas. Kelsen esclarece ainda que o valor que consiste na relação de um objeto, especialmente de uma conduta humana, com o desejo ou vontade de uma ou vários indivíduos, aquele objeto dirigido pode ser designado como valor subjetivo, em contraposição ao valor objetivo, decorrente de uma conduta em consonância com uma norma objetivamente válida. Kelsen defendia o direito livre de valor. O jurista, enquanto descrevia sua ordem jurídica, e o juiz, em sua tarefa de aplicar a lei, teriam que estar livres da influência de qualquer outra ciência e de quaisquer outros valores sobre o direito. A política, a moral, a economia, a religião, até mesmo a justiça, não podem exercer qualquer outro tipo de influência sobre o juiz e sobre o jurista. Na construção escalonada da ordem jurídica, a grande contribuição do positivismo jurídico para o pensamento jurídico ocidental, o direito passa a ser visto como um sistema hierárquico de normas. A norma de hierarquia inferior retira seu fundamento de validade de uma norma de hierarquia superior, e assim sucessivamente, até chegarmos à Constituição, que está no ápice do ordenamento jurídico. A construção escalonada foi mantida, mesmo depois que o positivismo jurídico, enquanto método puramente descritivo, e especialmente enquanto ideologia, quer dizer direito livre de valor, foi abandonado, ou seja, abandonou o método puramente descritivo e abandonou especialmente a ideologia direito livre de valor, mas manteve-se a ideia de construção escalonada da ordem jurídica. Na Segunda Guerra Mundial, tudo o que a Alemanha nazista, na primeira metade do século passado, fez, com base nas normas aprovadas de forma válida, o Holocausto não podia ser indiferente à comunidade jurídica internacional. Por isso, após a Segunda Guerra Mundial, deixou-se de lado a ideia do positivismo enquanto método descritivo e a ideologia do positivismo enquanto direito livre de valor. Após a Segunda Guerra Mundial, ingressamos em um período conhecido como constitucionalismo, e o direito a partir dos direitos fundamentais previsto na Constituição se abrem ao diálogo com a moral e com a justiça, mas isso é totalmente compatível com a ideia de construção escalonada da ordem jurídica, porque os direitos fundamentais estão previstos na Constituição, sendo que a mesma está no topo do ordenamento jurídico, e são os direitos fundamentais. E Constituição que serve para controlar o conteúdo da lei, por isso que chamamos esse novo período de positivismo crítico, não sendo mais acrítico, sendo meramente descritivo ou meramente livre de valor, positivismo crítico ou ainda pós-positivismo. No Brasil, a norma hipotética fundamental que valida o ordenamento sociopolítico-jurídico é a norma pressuposta que dá validade à atual Constituição Federal, promulgada e vigente de forma ininterrupta desde o ano de 1988.